Olá, pessoal, boa tarde. Nós iremos dar continuidade ao conteúdo que estava sendo trabalhado, né, na disciplina de Geografia. De todos os males, né, que está acontecendo, da gente ter que retomar, né, as nossas aulas online, que vocês já tinham me confidenciado que estavam se sentindo cansados, né, não se sentiam motivados a assistir essas aulas, mas nós temos aí, também muito a agradecer porque estamos com saúde, né, estamos nos nossos lares e estamos tendo a oportunidade, né, de acompanhar, né, essas aulas e de construir, né, o conhecimento que circunda a geografia. Bom, sem, sem me alongar, né, vamos aqui dar continuidade ao nosso conteúdo. No capítulo 1, na nossa aula introdutória, que inclusive também vocês tiveram a oportunidade de conhecer, né, a metodologia que eu utilizo para poder explanar os conteúdos da geografia, nós abordamos a geografia quanto ciência e a questão da sua interdisciplinaridade, que é exatamente essa interdisciplinaridade que faz com que a ciência geográfica ela seja bastante peculiar. Né? O porquê é bastante peculiar? Porque para se construir o conhecimento geográfico é preciso que a gente tenha também diversos outros conhecimentos, né, de outras áreas que muitas vezes é afins à geografia, como é o caso da história, mas áreas que não é tão afins da geografia, como é o caso da física, da química, né, e da própria biologia. É, no capítulo de hoje, que nós iremos trabalhar a Terra no Universo, nós vamos observar que os conceitos geográficos eles se aproximam muito da física e eles vão se aproximar também muito da história, porque é preciso a gente ter esse conhecimento da retrospectiva histórica para a gente saber, né, onde esse conhecimento ele foi aprofundado, né, na sociedade humana, na humanidade, e é preciso a gente ter o conhecimento de física, até mesmo para a gente entender um pouco da astrologia, que é basicamente isso que nós vamos abordar na aula de hoje. Então, sempre eu vou procurar fazer essa interligação, né, do que a gente tinha visto nas aulas anteriores e dos conteúdos que nós vamos ver e que nós iremos estudar posteriormente. Pessoal, nós sabemos que a Terra, agora vocês podem até colocar assim, a Germana está retomando lá os conhecimentos da geografia, né, que nós acompanhamos, né, no sexto ano, né, que nós aprendemos no sexto ano. Mas é porque esses conhecimentos lá de sexto e sétimo anos, eles serão necessários, né, para que a gente aprofunde agora no ensino médio. Então, quando eu falo para vocês que a Terra é um planeta, né, é necessário a gente ter a compreensão que nem sempre, né, se teve o conhecimento que existiam várias galáxias, né, e que existiam outros astros, né, além dos planetas, e que esses astros, os planetas giravam em torno dele. E aí a gente vai ter, né, exatamente dois conceitos primordiais, que é exatamente o conceito, né, o modelo geocêntrico e o modelo heliocêntrico. Mas antes da gente discutir esses dois modelos, essas duas teorias, né, nós precisamos entender que nesse período que se pensava que a Terra era plana, né, que inclusive, e aqui eu estou desprendida de toda e qualquer ideologia política, né, mas inclusive tem pessoas que propagam isso até os dias atuais, e quando essas pessoas propagam isso, a gente só observa o quê? A ausência de conhecimento geográfico e a ausência de conhecimento histórico, a partir do momento que essas pessoas negam, né, a evolução do conhecimento geográfico dentro da perspectiva científica. Então, assim, o modelo geocêntrico, ele foi trabalhado ali pelos grandes filósofos, né? Nós podemos citar Aristóteles, é um modelo, né, que a gente vai observar que eles pensavam, né, que a Terra era plana, que a Terra era o centro do universo, né, e que os demais astros e objetos, né, siderais, eles giravam em torno do nosso planeta, né, da Terra. Então, só para ficar um conhecimento bem fixo para vocês, porque
sobre o modelo geocêntrico, nós não podemos apenas decorar, né? Nós temos exatamente que saber o que era esse modelo, né? Qual o período histórico que ele foi desenvolvido, por quem ele foi desenvolvido e por que posteriormente, né, eles colocaram aí o modelo heliocêntrico, né, que contradiz exatamente o modelo geocêntrico. Né? Então, dentro do chamado geocentrismo, né, nós vamos observar que eles consideravam que a Terra permanecia fixa, certo? Ou seja, a Terra era estática, e nós vimos na aula passada que o espaço geográfico, inclusive o espaço geográfico que a gente viu que ele é constituído, né, de elementos naturais e de elementos culturais, e que ele está em constante transformação e retransformação. Então, a gente pode colocar que o espaço sideral, que eu também havia abordado para vocês na aula anterior, que é um espaço que a gente observa que ele não é estudado muito nos livros didáticos, né, Germana? Por quê? Né? Porque o principal objeto de estudo da geografia é exatamente onde o homem ele pode estar fazendo a sua interferência, e onde aquela interferência ela acaba também sendo maior, né? Ou seja, o homem já chegou ao espaço sideral, né? A gente viu que exatamente o momento histórico que nós chamamos de Guerra Fria, né? Que houve aí uma corrida aeroespacial, houve uma disputa, né? Que não foi ultrapassou uma disputa ideológica, né? Entre Estados Unidos e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e que isso fez com que se atrelasse, né, o que é o ponto positivo da Guerra Fria. A questão de ter se atrelado muito conhecimento científico no que diz respeito ao conhecimento do espaço sideral. Ou seja, ali foi que o homem conseguiu chegar ao espaço, né, e conseguiu até pisar no solo lunar. E isso exatamente por conta dessa corrida aeroespacial. Foi investido bastante em tecnologias, foi investido bastante em ciências, né, em ciência, e a partir daí a gente começa a observar que o mundo, né, que a comunidade científica começou a entender melhor como é que funciona o universo. Muito ainda tem que ser desvendado, né, e muito ainda tem que ser conhecido, tem que ser descoberto, né, mas já foi um grande passo que se deu lá naquele período, né, pós Segunda Guerra, início de Guerra Fria, né? Vamos lembrar aí que esse período ele vai datar exatamente da metade da década de 40, né, até o final da década de 90, né? Bem que esse período da corrida aeroespacial ele vai ocorrer exatamente na década de 70, né? Vai década de 60, 70, que a gente vai observar aí, né? Pelos noticiários, né? A época que vocês vão observar que ainda era em preto e branco, que as notícias não chegavam em tempo real, como nós recebemos hoje, né? Porque hoje a tecnologia das comunicações se desenvolveu-se muito mais. Mas aí a gente deu um grande passo, né, dentro da ciência para poder estar conhecendo, né, muito, né, desse ramo da geografia que nós chamamos de astrologia, que, por sinal, também é importante lembrar que esses conhecimentos da astrologia ele é utilizado desde os primórdios da humanidade. Ou seja, o homem ele utilizava os astros, né, para poder diferenciar o dia da noite, para poder também se localizar. E a gente viu que esses astros, né, e a criação de instrumentos de orientação, eles foram também aperfeiçoados lá nas grandes navegações, lá entre o século XIII até o século XV, até mesmo o século X. A gente vai observar que, diante das navegações feitas ali pelo Mediterrâneo, e depois a Europa conseguiu, né, de certa forma, ter o domínio em todo o restante dos continentes, né, a gente observa o quê? Que eles tiveram que aperfeiçoar aí o conhecimento da cartografia, o conhecimento da astrologia, né, e tiveram que criar instrumentos, né, para poder auxiliar eles exatamente nessas rotas, né, de navegações que tinha ali no século XV e XVI, como primordial objetivo exatamente conquistar novos territórios, ou seja, o domínio de novos territórios e automaticamente dinamizar o comércio europeu. Né? Aqui, olha só o tanto de história que eu trouxe para vocês, né, para que vocês compreendam, né, a questão do nosso planeta no universo. E ainda falando sobre o geocentrismo, né, aqui recapitulando, né,
trazendo de volta o principal objetivo da aula, nós temos aqui, né, que a Terra, isso tudo para me explicar a vocês que a Terra não é estática, como a teoria geocêntrica pregava. Ou seja, como é que eles imaginavam, Germana, essa Terra estática? Como era, professora, que eles imaginavam essa Terra estática? Ou seja, a Terra era fixa, né? E enquanto os astros, como a Lua, o Sol, outras estrelas e os demais planetas conhecidos e visíveis a olho nu, porque naquela época ainda não se tinha instrumentos, né, que propiciasse esses astros que não são visíveis a olho nu ser perceptível, né, a visão humana, né? E esses que eram visíveis ao olho nu, a gente vai observar que são os maiores planetas, que são os planetas gasosos, como, por exemplo, né, o Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Né? Esses eram visíveis, né, a olho nu. E aí, pessoal, nós também temos o modelo heliocêntrico. O modelo heliocêntrico, né, ele foi discutido bastante, né, por Galileu Galilei. Eu acho que vocês até sabem, né, que durante esse período de evolução da ciência, a religião atrapalhou muito. Inclusive, a gente chama de Idade das Trevas nesse período, porque foi o período que a ciência sofreu mais atraso. Foi o período onde as pessoas eram manipuladas pela religião, né? Ou seja, a igreja ela contestava, né, todas essas teorias que a ciência trazia, porque o que a igreja colocava teria que ser verdade absoluta. Isso eu estou falando da igreja católica, eu não estou aqui criticando a fé de vocês, e longe de mim querer fazer isso, mas eu estou colocando que, de fato, a gente tem que ter conhecimento histórico. Então a teoria, o modelo heliocêntrico, né, ele era exatamente contraditório ao que a igreja pregava. Então, as pessoas que diziam, né, que não, a Terra era dinâmica, né, que a Terra não fica parada, e que, pelo contrário, a Terra girava em torno do Sol, que é exatamente isso, o modelo heliocêntrico, eles começaram a ser questionados pela igreja. Né? Lembrem-se que, à época, a igreja matava, né, as pessoas que contestavam as suas verdades absolutas. Então, o modelo heliocêntrico, né, o Sol ele ocupava o centro do universo, enquanto girava ao redor dele as órbitas, né? E em órbitas circulares, aliás, girava em órbitas circulares, outras estrelas, o nosso planeta, né, o planeta Terra, e os demais planetas conhecidos, e a Lua. Né? Então, esse é o modelo heliocêntrico, que aí você já vai observar que ele é contraditório ao modelo geocêntrico. Isso nunca esqueçam, isso é aprendizado para a vida toda. Certo? Então, pessoal, com o enfraquecimento, né, exatamente da teoria geocêntrica, né, defendida, mais uma vez eu repito para vocês, pela igreja cristã da época, e a cada vez mais consolidava-se, né, o heliocentrismo, né, proposto por Nicolau Copérnico. Acredito que vocês já ouviram falar bastante, né, nesta grande figura. Ou seja, vocês sabem que à época todos eles eram filósofos e desenvolviam diversas áreas de conhecimento, né? Conhecimento geográfico, eles tinham um grande domínio também da matemática, da física, da astrologia, ou seja, a gente não é exagero, não, a gente dizer, aqui eu até cometi a redundância, né? Não é exagero a gente dizer que a filosofia é a mãe de todas as outras ciências. Né? É uma grande verdade, por sinal. E aí o que a gente vai observar é que esse conhecimento astronômico começou de certa forma, motivar, né, vários outros cientistas. Né? E aí a gente pode citar Kepler e podemos citar também Isaac Newton. Né? Isaac Newton, porque a gente vamos aqui, ó, a lei da gravidade, né? Vixe, irmã física. Pois é, a lei da gravitação universal, né, na qual ele afirmava que dois corpos se atraem com a força proporcional às suas massas. Né? Então, essa teoria de Newton,
né, ela acabou sendo um complemento aí, ou acabou sendo primordial, né, para esses conhecimentos da astrologia. Então, pessoal, qual foi o que Copérnico fez, né? E o que foi que Kepler fez, Germana? Você citou aí o nome desses dois caras, né? O que foi que eles fizeram? Né, Copérnico, ele disse lá que dentro do modelo heliocêntrico, vou repetir mais uma vez, né, que se girava, né, o centro do universo seria o Sol, e os outros astros giravam em torno dele, certo? Em órbitas circulares. Aí o que é que Kepler vai fazer? Ele simplesmente vai aperfeiçoar, né, esse conhecimento de Copérnico. Ele vai dizer que não vai ser em órbitas circulares, vai ser em órbitas eclípticas. Então, assim, o Sol seria o centro, né? E aí os planetas girariam e os demais astros girariam em torno dele, certo? Em forma eclíptica. E aí, pessoal, acredito que vocês já estejam percebendo que até então eles estudavam apenas uma das galáxias, né? E segundo a NASA, nós vamos ter no universo mais de 10 mil galáxias. Né? Para vocês verem o tanto que esse conhecimento à época, né, ele era restrito. E o quanto também essas pessoas que à época não tinham livro, não tinham instrumentos, puderam contribuir, né, para o conhecimento científico atual. Né? Então, vamos falar um pouco sobre o nosso planeta, sobre o planeta Terra. Bom, eu disse a vocês que o planeta Terra ele está em uma galáxia chamada Via Láctea. Via Láctea, repetindo aqui corretamente. Então, a gente vai observar que essa galáxia ela é constituída pelo Sol sendo o centro, né, e os planetas girando em torno do Sol. Então, a galáxia é exatamente essa galáxia em que o nosso planeta está inserido. E isso a gente construiu esse conhecimento apenas no século XX, né? Aí a gente vai observar também a contribuição de vários outros astrônomos, entre eles o astrônomo estadunidense, né, que nós chamamos de Hubble. Inclusive, nós vamos ter equipamentos e teorias, certo, que sempre vão trazendo o nome desses pesquisadores, né, que muitos contribuíram com o seu conhecimento para a ciência, né, com suas pesquisas. Né? Então, Hubble ele constatou que para onde quer que se olhasse, as galáxias distantes estavam se afastando rapidamente da Terra. Então, o que foi que essa conclusão de Hubble contribuiu, né, para a ciência? Que o espaço sideral ele está constantemente aumentando, né? Ele está constantemente, né, crescendo. Então, ele não é um espaço estático como se pensou lá no início com Aristóteles, né, e com os filósofos que construíram, né, a ideia do modelo geocêntrico. Né? Então, a gente vai observar aí que o espaço sideral ele vai ser dinâmico, ele está constantemente, né, aumentando, se ampliando. E aí a gente vai também contar com a contribuição, né, de vários outros pesquisadores, né? Aqui a gente pode citar, né, pesquisadores britânicos, né? Einstein, eu não sei se vocês sabem, ele é alemão. Né? Einstein também deu uma grande contribuição, né, para esse estudo da astrologia, né, para esse estudo do universo. E eu já falei para vocês da corrida espacial, né? Acredito, inclusive iniciei a aula com esse conhecimento, né? Eu disse a vocês que muitas vezes eu não sigo exatamente a cronologia do livro, porque às vezes é necessário a gente fazer com que vocês, alunos, contextualizem, né, a história para que vocês possam compreender, né, exatamente o conteúdo que está sendo abordado, né, dentro da disciplina. Então, quando eu falei da Guerra Fria, eu falei aí da corrida aeroespacial, né, que ela foi exatamente uma disputa, né, e foi uma disputa mesmo, viu, pessoal, entre Estados Unidos e a União Soviética. Quando a União Soviética conseguia avançar,
os Estados Unidos ele pensava dessa forma: opa, a gente não pode deixar que a União Soviética mostre que ela tem mais poder científico e tecnológico do que a gente. Só que, só para desmistificar o que erroneamente muitas pessoas pregam, né, a União Soviética ela saiu à frente dos Estados Unidos em várias circunstâncias. Né? Por exemplo, o primeiro astronauta a conseguir, né, ir ao espaço sideral, ele foi mandado pela União Soviética. Né? Após essa expedição, né, foi que os Estados Unidos, né, conseguiu, depois bem da oitava tentativa, mandar o primeiro homem ao espaço sideral, né, e aí eles conseguiram pisar em solo lunar. Né, por isso que eles ficaram mais famosos. Né? Mas aí, pessoal, a gente vai observar que eu chamei expedições, mas na época eles chamavam de missões espaciais. Para quem assistiu, para quem teve uma infância assistindo TV, e que assistiu Tintin, assistiu vários outros desenhos animados, a gente tem nesse período histórico, que vai exatamente da metade da década de 40 até o final da década de 90, logicamente vocês não tinham nem nascido, mas os pais de vocês já haviam nascido. E era muito comum a gente ver as crianças tendo um desejo de ser astronautas. Né? Final da década de 90 era uma criança ainda, né? Porque eu sou uma jovem de 39 anos. Mas, assim, os pais de vocês têm mais idade do que a minha pessoa, então os avós, eles vão relatar isso, né? Que quando se perguntava a uma criança o que elas queriam ser, elas iam dizer que iam ser astronauta, porque as histórias em quadrinhos, né, os desenhos animados, que muitas vezes não eram acessíveis às crianças pobres, também é válido lembrar disso, mas que eram replicados, né, também, e acabava chegando a toda a sociedade, e eles queriam ser astronautas exatamente porque astronauta na época eles eram mais importantes do que médicos, do que advogados, ou seja, era o conhecimento que estava sendo replicado à época. Então, pessoal, as missões espaciais do período da Guerra Fria proporcionaram o aprofundamento dos conhecimentos sobre a atmosfera terrestre. Na fotografia que vocês têm no livro de vocês, aí na página 17, vocês vão ver à direita, né, a fotografia do russo Yuri Gagarin, né, que foi o primeiro astronauta a conseguir chegar no espaço sideral. Né, foi o primeiro astronauta a ir ao espaço em órbita dentro da cápsula Vostok 1, em 1961, como eu disse a vocês, né, o ápice década de 60, década de 70. E à esquerda, vai ter aí no livro, né, e eu vou até compartilhar agora essa imagem com vocês, posterior, né, nós vamos ter Erdvin Aldrin. Quem tiver um inglês melhor do que o meu, por favor, fique até à vontade para me corrigir, que o meu é péssimo. Que eles eram um dos tripulantes, né, da missão Apollo 11. Inclusive, tem um filme com esse nome, né, Apollo 11, que conta exatamente para quem gosta de filme, e os filmes contribuem muito também com a construção do nosso conhecimento, viu, pessoal? Então, que foi a tripulação que chegaram até a Lua. Olha só, enquanto a Rússia mandou, né, exatamente, Gagarin, lá em 1961, os Estados Unidos conseguiu mandar sua tripulação à Lua apenas em 1969, ou seja, 8 anos posterior, 8 anos depois. Além dele, além da missão Apollo 11, também foram além de Aldrin, né, foram também nessa missão espacial que conseguiram chegar ao Sol até a Lua, certo? O astronauta Nelly, né, que fotografou exatamente o Aldrin, certo? Nessa missão espacial. Eu vou compartilhar com vocês agora a página do livro, né, que traz essas duas imagens. Acredito que vocês estejam com o livro na mão aí acompanhando a aula.